Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, alegria, felicidade, é um modo feliz de viver chegando aí pertinho de você. Feliz dia, um dia abençoado e com muita vibração positiva. Entra no ar mais um programa Seitonoi. Um modo feliz de viver. Coisa boa, né, gente? Coisa boa ter você aí pertinho da gente, viu? Hoje o preletor Eno Masakihara, o professor Yoshio Mukai e o preletor Heitor Miyazaki trazem à tona o seguinte tema. De que modo usar o poder da palavra, hein? Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Às vezes usamos livremente as palavras como se fossem meras vibrações jogadas no ar, mas nem imaginamos o poder que elas carregam consigo. Mas de que modo usar o poder da palavra? Este é o tema de hoje com os preletores Eno Masakihara, Yoshio Mukai e Heitor Miyazaki. Acompanhem. Muito obrigado. O programa de hoje vai lhe oferecer uma das maiores ferramentas para construir o teu destino feliz, de sucesso, de harmonia e de prosperidade. E essa ferramenta você tem aí, ó. Para falar sobre o que é essa ferramenta, professor Yoshio Mukai. Tudo bem, professor Yoshio Mukai? Muito obrigado, Enio. Muito obrigado, por essa oportunidade. E também aqui o professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Só alegria? Tudo bem, só alegria, graças a Deus. Viajando bastante? Todo fim de semana, né? Sempre falando? Sempre, Não sempre. tem jeito, né? Não, tem que falar bastante, né, professor? A ferramenta é a garganta. Exato. E exatamente esse é o assunto de hoje, essa ferramenta de hoje, que vai estar entrando em ação aqui para melhorar a tua vida, é sobre o uso correto e o poder da palavra, né? O professor Seitonoi fala muito, né, sobre o poder da palavra. Por que ela dá tanta importância? Tanto é que o professor Masaharu Taniguchi escreve em vários locais, né, sobre a palavra, a palavra, a palavra. Aqui nesse livro, Comande a Sua Vida com Poder na Mente, na página 83, está escrito assim. No princípio existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada foi feito. Em uma outra parte da Bíblia consta que, pela palavra de Deus, primeiramente passou a existir a luz e depois foi criado o homem que recebeu de Deus o sopro da vida. Então vamos dizer assim que a nossa existência, né, é graças à palavra de Deus que fez existir o ser humano, né? E também, como diz aqui, na declaração da Bíblia está, a palavra era Deus, mas a Seitonoi, então, o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina que não era Deus. A palavra é Deus até hoje. Então a palavra tem força criativa e essa palavra, quando é uma palavra correta, até hoje é a vibração da vontade de Deus, né? Você querer ajudar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, né? E a sociedade mesmo. Essa é a vontade de Deus. Então se você tiver imbuído nesse princípio, tudo que você fala, né, é um princípio representando Deus. Então, o Verbo é Deus. Então, gostaria que nós tomasse bastante cuidado
em fazer o uso da palavra, porque a palavra tem força construtiva e, no mesmo tempo, se ela usar errada, vai destruindo as situações. Então, vamos, através dessa situação que o mestre nos explica, compreender bem o que é a palavra construtiva e, outro lado, a palavra que pode destruir. Tá certo. Professor Heitor, o cara está dizendo que a palavra constrói e destrói, né? Por exemplo, alguém que está cantando uma música em casa agora lá, ou estava cantando até agora um pouquinho, antes de começar o programa da Seite à Noite, está cantando uma música. E nessa música tem muitas palavras negativas. Isso mesmo ela cantando, às vezes até alegre, lá dançando, bailando lá em casa, de uma certa forma, essa palavra negativa influencia negativamente na vida dela ou não tem nada a ver? Influi e muito, né? E muito. Tem até um caso que aconteceu no Japão, de um rapaz que disse para uma outra pessoa: não sei, acho que eu vou me separar da minha esposa, não estou bem. Mas você briga? Falou: não. Você discute? Não. Mas por que você quer separar? Eu não sei, mas está uma distância muito grande entre nós. Aí ele perguntou: mas o que você faz no dia a dia? Eu falei: eu vou trabalhar. E depois, quando você chega em casa? Pego uma violinha, vou no cantinho da sala e fico cantando música. Que música? Tudo música de despedida. De tanto cantar música de despedida, ele foi gravando inconscientemente o desejo de separar, e depois não sabia por que não conseguia se afinar com a esposa. Tantas palavras negativas de despedida que ele cantava. Olha né? só, hein? Então isso prejudica no dia a dia. Né? Então, nem música negativa não é recomendada pela Seite à Noite? Não, a Seite à Noite fala nem por hipótese, nem por brincadeira deve ficar comentando, nem ficar registrando isso no subconsciente. O subconsciente era um vaso que a semente que você plantar, ela vai nascer. Se plantar coisa negativa, vai colher coisa negativa. Professor Mukai, o senhor dizia agora há pouquinho que o poder da palavra pode ser produtivo, ou Sim. construtivo, ou destrutivo, né? E de que maneira, então, o adepto da Seite à Noite, alguém que está assistindo o programa, pode usar esse poder que a palavra tem, obviamente, para o lado positivo, Sim. professor, no seu dia a dia? Bom, para começar, a filosofia da Seite à Noite é uma filosofia de pensamento positivo. Em qualquer circunstância que ocorrer na vida, você vai achar dessa circunstância um ponto positivo. Né? E, então, tive uma passagem muito interessante com um colega meu que ele gostava de distribuir livro de oração chamado Sutra Sagrada da Seite à Noite. E ele encontrou com um colega dele da faculdade e falou assim: olha, eu vou te dar esse livrinho aqui porque esse daqui vai trazer muita felicidade para você. E o colega aceitou esse livrinho e tinha contado para o seu irmão. Só que no dia seguinte, ele bateu o carro e foi parar no hospital. Aí o irmão telefonou para esse meu colega e pediu satisfação. Você falou que meu irmão ia ter felicidade, ia ser, né, protegido, de repente dia seguinte ele bate o carro, está lá no UTI, vem aqui me dá explicação sobre aquele livrinho que você me deu. Né? Aí ele desesperado telefonou para mim: Mukai, o que eu vou lá explicar? Puxa vida, realmente é uma situação difícil, né? Aí, mas como a gente está sempre sintonizado com o bem das pessoas, eu falei categoricamente para esse meu colega, falei: vai lá, fala para ele. Se ele não tivesse com o livrinho, ele poderia ter morto, ter falecido. Mas, felizmente, ainda ele está no UTI, mas ele está vivo. Então, vamos orar para que essa pessoa, né, saia dessa situação e receba a proteção de Deus. E, realmente, ele ficou 2 meses no hospital. Quando ele saiu do hospital, foi ver o seu carro lá no Detran, né? E ele viu que o pala dele, aquele que tinha uns 4 metros, estava reduzido em quase 70, 80 centímetros. Porque ele pegou a traseira de um caminhão e outro caminhão prensou ele, ficou lá. Aí ele disse: é só Deus mesmo que poderia ter me salvado dessa situação. Então, vamos dizer assim, são algumas colocações um pouco drásticas, mas a verdade foi essa que aconteceu com ele, e ele sobreviveu e veio a agradecer esse colega por ter recebido esse livro de oração. Sobre esse poder da palavra escrita através das orações da Seite à Noite, da Sutra Sagrada citada pelo senhor, né? Uhum. O professor Heitor também deve ter muitos relatos. Eu ia pedir, por gentileza, se o professor Heitor puder contar um relato, né, das palavras lidas da Sutra Sagrada. E se o senhor puder, eu lembro uma vez que o senhor contou, professor, sobre um caso já bem antigo, numa cidade de Pacaembu, interior de São Paulo. Uhum. Se não me engano, era um jovem que morreu afogado, certo, coisa assim. Aí aquele
Aquilo ali aumentou minha fé verdade. sobre o poder da palavra de uma oração, professor. Certo. Não sei se o senhor pudesse contar para a gente. Tá bom. O seguinte, aconteceu isso já há muito tempo, né? Eu fui fazer uma palestra em japonês. Curiosamente, tinha uma família de brasileiros lá no fundo do salão. Eu fiquei meio atrapalhado, porque não sei se ia continuar falando em japonês, e a pessoa disse, não, ele está aqui em gratidão, então o senhor pode continuar a falar em japonês. Fiz a palestra, após a palestra, então, foi conversar com ele qual foi o motivo, e ele nos explicou que o filho dele foi passear no rio e se afogou. Afogou, mas o corpo de bombeiro veio, passou um dia, passou 2 dias e nada de encontrar esse corpo. Apesar de que o rio disse que não era muito grande, né? Aí o pessoal da Seichonei, conhecendo esse fato, ficaram sensibilizados, reuniram na sua associação, pegou a Sutra Sagrada, como não tinha tanto, mas eles escreveram, todos os adeptos escreveram, copiaram, foram no rio, fez a oração e colocou esse papel no rio, né? Aí, enquanto o pessoal da associação estava lá, disse que não tinha acontecido nada, mas depois que eles retornaram, mais ou menos 1 hora depois, o corpo flutuou com uma folha de papel nas costas e veio flutuando, então, o corpo. Então, a família não teve outra explicação, falou, é graças à oração dos japoneses, graças à força dessa palavra da oração da Sutra, que meu filho veio aqui, eu pude fazer o enterro do meu filho. E essa gratidão, ele estava lá para assistir essa palestra. Professor Heitor, Sutra Sagrada? Tem várias, mas uma das que mais me impressionou, tem até comigo, a família, mas impressionou foi aquilo que o mestre Masato Taniguchi contou da guerra, da Segunda Guerra. Uma pessoa terminou de ler a Sutra, dá licença, pegou a Sutra leu a Sutra para o antepassado e deixou no oratório. E nisso ele viu alguma coisa caindo assim, pensou que fosse um paraquedista, mas era uma bomba atômica que explodiu. E quando ele acordou, ele viu do lado muitas pessoas mortas, até pessoas, só marca da pessoa na parede, devido à força da bomba atômica. E quando ele se deu conta que a Sutra em japonês não é dessa forma, agora tem dessa forma, né, que era tudo sanfonada. A Sutra que estava no oratório estava cobrindo todinha a pessoa, protegendo essa pessoa que não morreu, e os vizinhos, as pessoas que estavam do lado dessa pessoa, todas elas morreram. Esse é um dos casos. O outro caso é por que também hoje Havaí é um estado norte-americano, é graças à Sutra Sagrada. Esta é a palavra certa, né? Porque tinha uma senhora que ela fazia a reunião da Seichonei, ela confeccionou, e tinha um local na Itália, todo o batalhão que ia guerrear lá perdia. E foi formado um grupo só de Niseis, filhos japoneses, mas todos eles levaram a Sutra. E esse batalhão venceu esse local, e graças a essa vitória, o Samukai pode comprovar isso. Esse era território, passou a ser estado, mas a vitória foi conseguida porque todos os soldados estavam com a Sutra Sagrada. Caramba. E tem outro detalhe também, eu treinei judô 12 anos, todas as vezes que tinha campeonato, eu lia a Sutra antes, eu não perdia a luta. Professor Heitor, né, aproveitando aí, existem várias maneiras das palavras serem manifestadas nesse mundo? Várias, e muitas vezes a pessoa, quando ela encontra palavras da verdade, até um caso lá que eu sempre de vez em quando conto, muitas pessoas já conhecem essa história do rapaz do ginásio, que era muito tímido, que não conseguia nem pedir café na lanchonete da escola. E o pior, conheceu esse menino. E o rapaz da lanchonete ainda era vizinho dele, e mesmo assim ele tinha vergonha de chegar perto para tomar um café. Chegava perto, travava a garganta, ele sentia um nó na garganta, não saía nada e voltava para a classe, ficava lá quietinho, muito tímido, mas a avó dizia, você é filho de Deus, você tem capacidade infinita, tudo você consegue fazer. Então dizia para que ele repetisse. Ele repetia, sou filho de Deus, sou inteligente, tenho capacidade infinita, tudo consigo fazer. Eu repetindo, até que essa força da palavra, tudo consigo fazer, ele conseguiu superar essa timidez, né? Você conhece essa pessoa? Conheço, viu? São Paulino, né? São Paulino, sou eu mesmo. Isso aconteceu comigo, né? Tá certo. E também, professor, voltando um pouquinho aos relatos, eu também me lembro vagamente sobre um caso que houve, me parece-me, que foi um incêndio, uma coisa assim, né? Ou uma incineração de um cadáver, parece que não queimou a Sutra, né, professor? Sim.
Esse tem diversos casos lá no Japão, mas o que mais impressionou foi que a pessoa, né, como é um livro de oração, os familiares colocaram dentro do caixão do seu falecido e foi incinerado. Só que houve a primeira incineração e eles cataram os ossos, veio a outra incineração e quando foi retirar os segundos ossos, caiu uma coisa desse forno. E quando foi ver, era uma sutra sagrada, que é papel, pano, né, íntegra. Então isso está lá no Museu do Japão, né, até hoje. E falando sobre sutra sagrada, tem diversos fatos. Também tem um fato bastante interessante, que eu fui ao Rio Grande do Norte, e a pessoa muito tímida, muito humilde, não quis fazer, mas uma pessoa fez em nome dela, porque ele era uma pessoa que fez um barraquinho na praia e estava morando dentro desse barraco, né? E um dia, quando ele voltou, passou no rio, tomou o banho dele, disse que entrou no barraco e quis descansar um pouquinho, acendeu uma vela e descansou. Só que essa vela caiu e tinha pegado fogo no barraco quando ele acordou, né? Foi tempo dele cair fora do barraco e os colegas vieram, vizinhos vieram, mas não deu para fazer mais nada. Queimado tudo, diz que eles viu um montinho, né, no resto desse barraco. Aí ele falou, é a minha sacola, que estava com roupa, estava com os documentos. E viu aquele monte de cinza, mas ele falou, bom, não adianta mais nada, deu um chute no monte de cinza. A Sutra, essa brasileira, fininha, né, estava em cima, protegendo o RG, a carteira de identidade, CPF e o cartão do banco. Está fumaciado, mas ele não perdeu nenhum documento porque ele pode recuperar a segunda via, mostrando a original. E eu tenho foto dessa sutra e tudo, está chamuscado assim na beirada, mas está inteiro. Interessante. Queimou tudo, mas ficou os documentos dele. Professor Mukai, depois de ouvir esses depoimentos sobre o poder da palavra da oração da Seite Onoye, o que acontece com as palavras que a gente lança para o universo, professor? Bom, as palavras é uma coisa que continua, viu? Nesse momento eu estou falando isso daqui. Parece que desapareceu, mas essa palavra que eu deixei aqui, ela vai continuar vibrando. Então, se você tiver o hábito de continuar a falar palavras negativas, com certeza você vai criando um ambiente negativo. E a pessoa pensa, eu não tenho sorte. E não é que não tem sorte, é porque ela não mudou o seu pensamento, a sua maneira de falar. Então, eu gostaria aos ouvintes, neste momento, que criem o hábito de falar coisas boas, palavras positivas, ver as coisas positivas, né? Enaltecer as coisas boas. Com esse hábito, com certeza você vai conseguir, né, fazer com que a sua vida mude. Aqui, na página 88, está escrito assim: na Bíblia consta, qualquer palavra ociosa que tiverem proferido os homens, darão conta dela no dia do juízo. O dia do juízo não está num futuro longínquo, está no presente de cada pessoa. Recentemente soube do caso de uma senhora que, por descuido, fez uma declaração de cunho negativo que acabou provocando a derrocada do marido, que ocupava uma posição de grande importância no país. Então, veja bem, não é? Então, em vez de fazer essas palavras negativas, vamos construir essa palavra. Enalteça seu marido, enalteça seu filho, ou seus funcionários, se tiverem, ou se você é um funcionário público, agradeça ao seu chefe, não é? Tudo aquilo que nós fazemos com intuição de ajudar o próximo, essas palavras vão sendo construtivas, vai tomando corpo e automaticamente ao seu redor será uma vida construtiva, cheia de prosperidade e felicidade. Tá certo. Professor, então, para encerrar aqui, temos só mais 30 segundos. Como usar a palavra como o melhor remédio para curar uma doença, por exemplo? Jesus Cristo deixou bem claro: conhecereis a verdade vos libertará. Então, utilizar palavras da verdade. A primeira grande palavra da verdade é a sua própria natureza. Nossa natureza de filhos de Deus. Então, todo momento, a todo instante, eu sou filho de Deus. E outro ponto importante que o professor Masato Taniguchi fala, ele menciona sempre, da importância de nós
sempre sentimos que estamos abençoados e protegidos por Deus. Abençoados e protegidos por Deus. Estamos uno com Deus. Na Igreja Católica tem a comunhão. É sentir-se comum união com Deus. Então, é isso que nós temos que fazer no dia a dia. E na meditação Shinsokan nós fazemos isso. Então, a pessoa está sentindo uno com Deus e sentir que não existe distância entre ele e Deus. Ele e Deus são um só ser. É a própria vida de Deus. Essa palavra é a mais poderosa que a todo momento ele pode proferir. Outro detalhe muito importante, às vezes a pessoa está ouvindo a palavra, o Samukai também falando sobre palavra, pensando que é só palavra proferida. Mas o pensamento que a pessoa emana a todo instante é fundamental. E tem lugares que nós entramos, sentimos bem, tem lugares que sentimos mal. É porque a vibração daquele local está emanada de palavras negativas. São pessoas que só brigam, xingam, por isso que fica um clima ruim. Mas lugar onde tem palavras, pessoas se proferem palavras de amor, paz. O que acontece é que as pessoas vão para Ibiúna. Quando entram na academia, ou de Ibiúna, Santa Fé ou Santa Tecla, ou de Curitiba, qualquer academia da Seitonê, da Amazônia agora, sente aquela paz interior, porque ali seria muita sutra sagrada. É verdade. Né? Tá certo. Professor, já encerrando, a palavra que o senhor sente assim, essa tem força, ou a frase que o senhor gosta? Bom, a minha existência aqui e a minha permanência dentro da Seitonê foi uma palavra que o professor Matsuda me escreveu no livro do jovem. Você tem capacidade infinita. Então, todos que me ouvem neste momento, acredite, você é filho de Deus e tem capacidade infinita. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Yoshimo Kai. Eu que agradeço. Obrigado, professor Heitor Miyazaki. Obrigado. Muito obrigado a todos. Certamente há uma festa lá no céu cada vez que os anjos e arcanjos percebem que você assistiu o programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Muito obrigada pela sua companhia, viu? E olha, está no seu alcance agora a maçaneta da Porta do Paraíso. Então, abra através do nosso Momento de Oração. Oração para alcançar a plena liberdade. Deus revela seu amor e sua sabedoria em toda a parte e em todas as ocasiões. Mesmo nos momentos de dificuldade, devemos reconhecer o amor e a sabedoria de Deus do mesmo modo que os reconhecemos nos momentos em que desfrutamos suas dádivas. A natureza é regida pela inexorável lei de causa e efeito. Não é possível escapar dessa lei. A lei de causa e efeito é expressão da sabedoria de Deus. É a onipotência de Deus manifestada sob a forma de lei, para que possamos usufruir dela livremente. Se não houvesse essa lei, tudo e todos agiriam e se moveriam desordenadamente, sem nenhum controle, e teríamos de viver em constante insegurança e inquietação. Não seriam possíveis nem o desenvolvimento da ciência, nem uma vida estável.